Você já teve a sensação de que estava quase chegando num local e de repente, quando você olha direito no mapa, a sua viagem ainda vai demorar 2 horas. Por um tempo você fica meio aliviado, acha que a coisa está acabando, mas de repente você descobre. E aí você descobre que vai demorar ainda, que você está longe do seu ponto final. Às vezes acontece algo parecido na nossa vida. Situações complicadas, dificuldades nos assolam todo o tempo. Mas a gente olha numa direção e fala assim, poxa, mas daqui a pouco isso vai passar. Não é muito difícil. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 5, diz o seguinte: porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Não é muito difícil lembrar da pandemia. A pandemia, quando começou, todo mundo pensava, isso vai durar pouco tempo, daqui a 15 dias isso passa. Alguns brincavam falando que, já que é um vírus produzido na China, com 3 meses deixa de funcionar. E nós sabemos que a história não foi bem essa. Mas o que fazer quando situações dessas nos sobrevêm? Talvez essa seja a sua situação. Você está vivendo um drama e estava achando que ele estava prestes a terminar, a acabar, e ele ainda aumenta. A vida é assim, infelizmente. Algumas lutas que você trava nessa vida, às vezes elas demoram mais do que o esperado. Paulo passa para nós a ideia de que quando chegasse a Macedônia, ele esperava, pelo menos, que as coisas ficassem um pouco melhor. Mas não foi isso que aconteceu. A coisa piorou ainda mais. Se você está passando por algo parecido com isso, se você está enfrentando uma situação que você acha que ela já tinha que ter acabado há muito tempo, ela não acabou, é para você essa reflexão de hoje. Porque assim, tem hora que a gente calcula errado a rota. A gente pensa que vai dar para chegar, mas não dá naquele prazo ali. Situações vão acontecendo que não deixam que aquilo de fato termine. Então, a primeira coisa que você precisa pensar no dia de hoje é que a luta ou as lutas que você tem enfrentado podem durar mais do que você imagina. Então, prepare-se para a decepção de não terminar na hora que você queria, de não conseguir resolver aquilo que você planejou. Pode ser que aconteça com você. Paulo estava vivendo isso aqui. Mas uma outra coisa interessante nesse verso é quando Paulo fala dos seus temores, das suas fraquezas. E ele faz isso de 2 maneiras, ele ilustra isso de 2 formas. Ele fala no verso 5 da seguinte frase: lutas por fora, temores por dentro. Você também passa por isso. Certamente essa reflexão de hoje vem ao seu encontro. Muitas coisas que nós enfrentamos são externas a nós. Elas acontecem por fora. São lutas por fora, como ele diz. Quando você não consegue chegar no seu horário, no trabalho, porque o trânsito está embolado, lutas por fora. Quando você acorda de madrugada para socorrer um dos seus filhos que está chorando, lutas por fora. Acontecendo externamente, algo que não depende de você, não é provocado diretamente por você, vem de fora. Quando você é também achincalhado, tratado com desdém, às vezes colocado de lado por causa da sua fé, lutas por fora, coisas que estão fora de você, que estão te atacando, estão vindo na sua direção. Tem jeito de viver sem isso? Sinto muito te avisar, não tem. Se queremos de fato viver piedosamente em Cristo, seremos perseguidos. É estranho o cristão que não sofre perseguição. Ele precisa repensar se de fato anda nos caminhos do Senhor, porque todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo vai ser perseguido, disse Jesus. O que eu venho te lembrar nessa reflexão de hoje é que tem hora que a gente pensa que o problema vai acabar e ele continua.
E mais, os problemas sempre existirão. Teremos muitos e muitos problemas, e que eles sejam problemas de fato por causa de coisas justas, de coisas corretas. São as lutas por fora, coisa que não depende de você. Mas ainda quero chamar sua atenção nessa reflexão de hoje para a última frase que ele fala. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Quando ele achou que ia respirar, que ia ficar sossegado, não deu. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Temores por dentro. E existe ainda uma outra situação, que além de não conseguir vencer o problema no tempo que a gente esperava, além de sermos também afetados pelas coisas que estão por fora, nós temos temores por dentro. Olha aqui para mim, preste muito bem atenção. Você pode ser crente o tanto que for, mas você também tem medo. Você também tem temores por dentro, vez por outra. É natural que a gente sinta esse incômodo dentro de nós. E a gente não precisa ficar com vergonha disso. A gente precisa, de fato, assumir que temos essa limitação, que a nossa constituição humana também tem essa fraqueza, que apesar de sermos crentes fiéis e zelosos na nossa vida cristã, de ler a sua palavra todo dia, de falar com Deus todo dia, tem situações que nós enfrentamos que a gente fala assim, lá dentro do coração a gente fala, poxa, estou com medo. Olha, estou ansioso por causa disso aí. Deixa eu te dar um exemplo. Imagine você acordando e de repente você vai no seu quarto, seu filho não acordou, ele continua dormindo. E você vai olhar, ele não está dormindo, ele está desmaiado. E aí você pega no colo e vai tentar fazer algumas coisas com ele, ele não responde. Você tem que colocar ele no carro e levar ele para um hospital, para um pronto-socorro. E são lutas por fora, mas lá dentro do seu coração pode falar assim, será o que aconteceu com meu filho? Será que ele está morrendo? Será que ele comeu alguma coisa envenenada e eu não vi? Será que de alguma maneira chegou o dia dele, ele vai passar por isso e não vai voltar? Será que eu vou deixar ele aqui agora no hospital e não vou voltar com ele para casa nunca mais? Temores por dentro, medo por dentro. E se você for muito sincero, eu espero que seja, você sabe do que eu estou dizendo. Quando a gente atrasa, por exemplo, no trânsito e não consegue chegar no horário do serviço, são lutas por fora, mas, poxa, será que meu patrão vai entender o que está acontecendo? Será que eu vou conseguir dar conta do trabalho no decorrer do dia, já que eu estou chegando uma hora depois do horário que eu deveria? Será que isso não vai ser uma anotação negativa na minha ficha e quando eles tiverem que demitir alguém, eu vou ser o primeiro a ser escalado para poder largar a empresa? Temores por dentro, medo por dentro. A gente é assim, nós somos dessa maneira. O grande apóstolo Paulo registrou isso aqui e eu louvo a Deus por esse registro na Sagrada Escritura, porque eu não preciso ser e nem me sentir um super-herói, porque eu não sou. Eu não daria conta de fazer isso. Lembre-se dessas 3 considerações. Pode ser que o seu drama esteja acabando agora, mas pode ser que ele ainda vá demorar mais do que você imagina. Prepare-se para isso. Você vai enfrentar situações sim que você vai olhar e vai falar, poxa, eu não precisava nem passar por isso. Mas você vai passar a si mesmo. Lutas por fora. Lutas que acontecem. E diante dessas lutas, é natural que em alguns momentos você tenha medo de não ser aceito, de não ser admirado, medo de ser deixado de lado, medo de ser descartado, medo de não ser suficiente, medo de não conseguir resolver aquele problema que está nas suas mãos. Medos, muitos medos. Mas eu quero dizer para você uma coisa, o apóstolo Paulo passou por isso e saiu vitorioso, porque ele estava servindo a um Deus que cuidava da vida dele. Se o seu problema não acabar hoje, se o seu problema, se hoje você descobriu que o seu problema que você achou que tinha 10 metros de altura tem 100, se hoje você ficar estarrecido com tantos problemas em volta de você, e se isso trouxer para você um pavor interior, uma angústia, um medo, uma sensação de incapacidade e ainda uma sensação de que você não vai dar conta, com vontade inclusive de desistir,
eu estou aqui para orar com você, para que isso não aconteça, para que você e eu tomemos o mesmo rumo de Paulo, aguardemos que Deus providencie isso. Peço agora em nome de Jesus, para quem está me ouvindo nesse momento, talvez a luta que ele está passando esteja só no coração dele, porque ele não compartilhou com ninguém. Mas esse irmão é teu filho, essa irmã é tua filha. Visita eles agora em nome do Senhor Jesus. Traz alento para o coração, a certeza de que se estamos sofrendo e batalhando por causa do Evangelho, não estamos sofrendo sozinhos. Temos milhares e milhares de irmãos nossos passando pela mesma situação, agora, nesse instante. E mais importante do que isso, temos o Senhor que nos guarda, que nos segura e que está olhando a nosso exercício de fé e que vai nos sustentar a alma nesse instante. Mas mesmo assim eu peço que em nome de Jesus eles sejam vitoriosos, que eles consigam romper e vencer essas dificuldades que estão assolando a vida deles, que eles consigam também, Senhor, olhar para essas lutas exteriores e aceitar isso como um treinamento para viver na sua presença. E que quando o medo interior vier, isso não os paralise, mas pelo contrário, jogue meus irmãos na presença do Senhor, em busca sincera da sua graça, e o Senhor que é bondoso vai visitar o coração de cada um deles. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima reflexão para hoje.